Biografia de Rachel Sand. Capítulo 3. Seu povo. A viagem para a Grã-Bretanha foi exatamente como Rachel imaginou, repleta de pessoas e lugares interessantes para ver. Seguindo o verdadeiro estilo dos Sands, ela levava consigo um caderno de desenho aonde quer que fosse para registrar o que via. Ao visitar Edimburgo, na Escócia, ela ficou particularmente impressionada com a estátua Fadiga, na Rua dos Príncipes. Rachel ficou ainda mais impressionada quando soube que o escultor já contava 40 anos de idade quando realizou o primeiro trabalho de criação. Por alguma razão, o pensamento de que não importava a idade da pessoa, ela sempre poderia aprender coisas novas, inspirava Rachel. Em Londres, a senhora Parmalee e Rachel visitaram muitas igrejas, onde viram os grandes vitrais da Idade Média. Ao contemplar as janelas, Rachel lembrou de seus pais contando como ficaram impressionados e admirados quando viram os vitrais europeus pela primeira vez. Durante toda a viagem, Rachel e a senhora Parmalee ficaram nos melhores hotéis e fizeram compras nas lojas mais exclusivas. No começo, isso foi emocionante para Rachel, mas depois de algum tempo, a atividade começou a perder o encanto. Rachel se perguntava sobre todo o dinheiro que estava sendo gasto de modo desnecessário. Apenas um bule de chá e alguns bolinhos custavam a quantia suficiente para alimentar toda a família Sand por 3 dias. No final da turnê, Rachel estava pronta para voltar para casa. Por fim, as duas mulheres embarcaram no navio Aquitânia da Companhia de Embarcações Cunard, em uma cabine na primeira classe, é claro, para a viagem de volta aos Estados Unidos. No almoço certo dia, enquanto o navio navegava pelo Oceano Atlântico, o rosto da senhora Parmalee ficou sério. "Rachel, querida, você se divertiu?" perguntou a senhora Parmalee. "Ora, é claro que sim", respondeu Rachel. "Eu vi tantas coisas que nunca sonhei que veria." "Maravilhoso", disse a senhora Parmalee, estendendo o braço para acariciar a mão de Rachel. "Você pode ter sido criada em circunstâncias humildes, mas tem bons instintos e antecedentes familiares que me deixariam orgulhosa de chamá-la minha filha." Rachel sentiu-se corar de orgulho. Em sua casa, com 7 irmãos, os elogios eram poucos e distantes entre si. "Na verdade, é sobre isso que eu queria conversar com você. Estou ficando velha." A senhora Parmalee suspirou profundamente antes de continuar. "E é hora de pensar no futuro. Parece-me que somos muito compatíveis, você e eu. Então tenho uma proposta a lhe fazer. Se você for minha acompanhante e me ajudar com algumas tarefas leves, farei de você minha herdeira." Rachel olhou fixamente para a xícara de chá, incapaz de imaginar qual seria a resposta correta para tal oferecimento. Ela ouvia o pai dizer que a senhora Parmalee valia mais de $1 milhão, e agora a senhora Parmalee queria dar todo o seu dinheiro para Rachel. Rachel não falou nada por um tempo, e novamente a senhora Parmalee se aproximou e acariciou a sua mão. "Ora, minha querida, eu sei que é muita coisa para se absorver. Talvez você tenha uma resposta para mim até o final da viagem", disse ela. No restante do dia, Rachel se pegou inspecionando os companheiros de primeira classe. Escutou as conversas deles durante o jogo de cartas e observou enquanto dançavam depois do jantar. Essa era realmente a vida que ela nascera para viver? Sua avó, a senhora Procton, certamente diria que sim, como a senhora Parmalee. Contudo, Rachel sabia da necessidade de tomar a decisão por si mesma. Ela pensou na mãe remendando as roupas dos meninos à luz da lamparina e dizendo-lhes pela 100ª vez que não havia carne para o jantar, ou que eles teriam que comer biscoitos e banha no café da manhã e no almoço. Ela pensou em como o pó de café era usado 3 vezes antes de ser descartado, e como toda a família precisava juntar dinheiro para comprar lápis e papel no início de cada ano letivo. A vida da família Sand havia sido muito dura em alguns aspectos. Rachel podia ver isso. No entanto, ela sabia que sua mãe a havia escolhido. Sua mãe fizera isso principalmente porque sentia que Deus a chamara e porque amava muito o pai de Rachel. Embora sua mãe fosse formada na universidade e fosse uma estudante de belas artes, Rachel sabia em seu coração que a mãe não se arrependia da vida escolhida.
Esse conhecimento conduziu Rachel a enfrentar a escolha que ela deveria fazer. Ela escolheria a herança de $1 milhão e a oportunidade de viajar em grande estilo, ou escolheria o desconhecido? Ela teria coragem de sair pelo mundo com o amor de sua família, mas com muito pouco financeiro? Naquela noite, Rachel mal conseguia dormir. Ela ouviu os sinos da vigia da noite e o som da buzina do navio soando quando o navio passou por um banco de nevoeiro. Quando o dia se aproximava, Rachel decidiu sair da cabine e subir ao convés para ver o nascer do sol. Quem sabe, se com alguma sorte, o litoral dos Estados Unidos já não poderia estar ao alcance dos olhos nesse momento. No convés, um vento frio soprava, o que provocou um arrepio na espinha de Rachel. Ela enrolou um chale de lã em volta dos seus ombros. Era a única passageira no convés da primeira classe. Quando o sol começou a se levantar acima do mar, pouco acima do horizonte, seus longos raios amarelos refletiam-se ao longe na costa da América do Norte. A visão da costa subitamente aqueceu o coração de Rachel apesar do vento. Com o primeiro vislumbre do litoral, Rachel soube que tinha que tomar uma decisão. Bem, não tomar uma decisão exatamente. Em algum momento durante a longa noite, ela admitia para si mesma que a vida de luxo não era para ela. No fundo do coração, ela sabia que Deus tinha um plano para a sua vida e que ele não incluía beber uma quantidade de chá interminável e manter conversas sem propósito algum. Não, de alguma forma Rachel sabia que Deus estava pedindo para ela confiar nele. Ele a levaria a viver uma grande aventura, não uma que a tornaria rica, mas, ainda assim, uma grande aventura. Enquanto ensaiava mentalmente o jeito certo de contar para a senhora Parmalee a respeito da decisão, de forma a não ofender demais, Rachel percebeu que algo estranho estava acontecendo com ela. Era como se não estivesse mais no convés do navio, e sim de pé em uma clareira, no meio de uma floresta, olhando para um grupo de pessoas seminuas e de pele morena. As pessoas acenavam para ela se dirigir até onde elas estavam. Tão rapidamente quanto a cena apareceu perante seus olhos, ela se foi. Rachel sentiu o cabelo da nuca se arrepiar. Ela havia lido sobre muitas figuras da Bíblia, como Abraão, o rei Davi, Isaías, Paulo e João, que tiveram visões. Era isso que ela acabara de experimentar, uma visão? Sem pensar sobre a necessidade de fazer o que sentia, Rachel apenas caiu de joelhos e fechou os olhos. Deus, ela orou. Eu darei toda a minha vida a ti e serei uma missionária para essas pessoas de pele morena se tu quiseres. Durante toda a manhã, enquanto a Aquitânia navegava para mais perto da costa e, por fim, entrou no porto de Newark para ancorar, Rachel se pegava preocupada, pensando acerca do que vira na sua visão. Quem eram aquelas pessoas? Surpreendentemente, Rachel achou fácil dizer à senhora Parmalee que ela não queria ser sua herdeira. As duas mulheres se separaram na Filadélfia como amigas, embora a senhora Parmalee tivesse que admitir que não conseguia entender como uma garota poderia recusar uma oportunidade dessas. Ao voltar para casa, Rachel tinha um renovado senso de propósito. Embora continuasse a ajudar a mãe a criar os meninos mais novos, ela também se matriculou na escola bíblica noturna. Ela gostou tanto de estudar na escola que, ao completar 20 anos, decidiu se matricular na Faculdade Bíblica da Filadélfia. Enquanto estudava, Rachel convenceu-se de que em algum lugar do mundo havia um grupo de pessoas de pele morena em uma floresta, esperando que ela fosse até elas. Logo depois de se formar em 1936, aos 22 anos, Rachel se candidatou para se tornar missionária. No entanto, ela foi recusada por causa de um problema nas costas. Rachel achou irônico, já que seus problemas nas costas nunca a impediram de ser uma ajudante ativa da família ou de estudar a Bíblia. A princípio, ela ficou zangada com a decisão, mas depois começou a se perguntar se seu povo, como ela o chamava, ainda não estavam preparados para ela. Com esse pensamento em mente, Rachel foi trabalhar na Colônia da Misericórdia em Keswick, uma casa de repouso para alcoólatras, localizada na zona rural de New Jersey.
Nada poderia estar mais longe da vida de tranquilidade que a senhora Parmalee oferecera e que Rachel recusara. No entanto, Rachel amava seu trabalho na casa de recuperação. Ela muitas vezes ria e dizia aos amigos que ter sido criada com 7 irmãos era o melhor treinamento que ela poderia ter recebido para o trabalho. Às vezes, por conta do serviço, ela precisava confrontar homens violentos e bêbados, e em outros momentos convenceu os mesmos homens a não cometer suicídio. Depois de 1941, com os Estados Unidos firmemente envolvidos nos combates da Segunda Guerra Mundial, o problema do abuso de álcool pareceu alcançar proporções epidêmicas na opinião de Rachel. Como resultado do envolvimento na guerra, muitos homens com os sonhos destruídos voltaram-se para o álcool em busca de conforto. Contudo, quando a ingestão de bebida ficava fora de controle, eles vinham à missão, em busca de ajuda. Rachel estava sempre disposta e desejosa a ajudar. Quando ela voltou para casa no Natal de 1942, ficou sabendo que Nat, o irmão agora com 19 anos, havia se alistado no exército e estava prestes a ir para o acampamento Luna, em Las Vegas, no Novo México. A base onde Nat fora enviado ficava no campo de LaGuardia, em Newark. Lá ele trabalhava como mecânico de aeronaves, na mesma empresa que o seu irmão Sam, mais velho, também trabalhava, mas como piloto. No tempo livre, Nat recebia aulas de voo e esperava a transferência para o Corpo Aéreo do Exército após receber o treinamento básico para se tornar piloto. Rachel mantinha-se atualizada sobre o progresso de Nat por carta e ficou feliz pelo irmão quando da sua aceitação pelo Corpo Aéreo do Exército, onde ele iria passar por um treinamento para pilotos. Então um desastre aconteceu. Quando ele contava 14 anos, Nat sofrera de osteomielite e no treinamento de pilotos a velha doença se manifestou, forçando-o a desistir do programa e impedindo-o de ser designado para o exterior. Ainda assim, Rachel ficou orgulhosa de como o irmão mais novo lidou com a decepção. Nat manteve o ânimo, confiou em Deus e continuou a servir seu país da melhor maneira possível. Em vez de se tornar piloto, Nat foi designado mecânico de aeronaves, trabalhando em aviões de carga C-47 e outras aeronaves, em várias bases do exército nos Estados Unidos. Enquanto isso, o irmão mais velho de Rachel, Phil, um evangelista que viajava e pregava pelos Estados Unidos, decidiu se tornar missionário na Argentina. Rachel não pôde deixar de sentir um pouco de inveja quando ouviu a notícia. Ela manteve contato com Phil por carta e estava particularmente interessada em ouvir sobre suas façanhas. Ela se perguntava se o seu povo estava em algum lugar daquele continente. Os anos de trabalho na colônia de Misericórdia passaram. Primeiro 5, depois 10, depois 12 anos. Rachel contava 34 anos e a maioria de suas amigas previa que ela trabalharia na casa de recuperação até se aposentar. No entanto, algo estava ocorrendo dentro dela. Rachel acabara de ler uma série de artigos sobre um homem visionário chamado Cameron e seu novo programa, Instituto de Linguística de Verão, realizado na Universidade de Oklahoma. Rachel já conhecia o trabalho dele há algum tempo, contudo, ao ler os artigos sobre ele, ficou impressionada com o modo como seu ministério estava começando a decolar. O homem tinha 3 ministérios diferentes: Instituto de Linguística de Verão, Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia e o Programa Iniciante, Aviação de Floresta e Serviço de Rádio. As 3 organizações tinham papéis separados a cumprir, mas trabalhavam juntas para levar o evangelho a grupos de pessoas que nunca tinham ouvido as boas novas antes. Ao mesmo tempo, em 1948, Rachel recebeu uma carta de Nat dizendo que ele agora estava trabalhando com uma organização missionária chamada Associação Missionária de Aviação. A carta dizia que Nat, Marge, sua esposa, logo se mudariam para o Equador a fim de começar uma base de operações para a organização por toda a Cordilheira dos Andes na floresta amazônica no leste do país de lá. Eles planejavam usar aviões para servir as várias estações missionárias isoladas, espalhadas pela região. De repente, com o irmão já servindo como missionário na América do Sul
e outro irmão prestes a ir para lá. Mais uma vez, toda a questão a respeito do serviço missionário voltava à mente de Rachel. E depois de ler os artigos sobre Cameron, Rachel achou a ideia de estudar de forma a decifrar e aprender línguas desconhecidas muito atraente. Desde que tivera a visão das pessoas de pele morena na floresta, 16 anos antes, no navio que retornava da Grã-Bretanha, Rachel ficava convencida de que um dia levaria o evangelho a um grupo de pessoas que nunca o havia escutado antes. E isso significava que provavelmente não falava uma língua que quem se encontrava no mundo exterior pudesse reconhecer. Agora Rachel começava a sentir que era a hora certa para se tornar missionária e cumprir a visão. Ela se sentia desafiada por um versículo da carta de João aos Romanos. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Romanos capítulo 15, versículo 21. Rachel deu um salto de fé e se inscreveu para participar do Instituto de Linguística de Verão. Ela ficou encantada quando chegou a notícia de que havia sido aceita para o curso. Quem pensou que Rachel trabalharia na colônia de Misericórdia até sua aposentadoria ficou surpreso quando recebeu um convite para sua despedida. Muita gente, família, amigos, colegas de trabalho e pessoas que ela ajudara ao longo dos anos, veio desejar boa sorte a Rachel no novo empreendimento. Rachel ficou comovida com o tributo das pessoas que participaram da despedida. Mesmo entristecida por deixar para trás as pessoas e o lugar que aprendera a amar e apreciar, ela estava animada com o que estava por vir. O Instituto de Linguística de Verão de 1948 foi tão interessante e desafiador quanto as descrições nos artigos lidos por Rachel. Ela ficou impressionada com os professores, em particular com Ken, e com a amplitude de seu conhecimento linguístico. Quem havia frequentado o segundo Instituto de Linguística de Verão, realizado em 1935. Ele obtivera um doutorado em Linguística e agora atuava como presidente do Instituto de Linguística de Verão. Rachel desfrutou cada dia do curso de 11 semanas, enquanto se acostumava com o básico de como ouvir e aprender uma língua nativa. Muitas coisas práticas precisavam ser aprendidas. As aulas eram divididas em 3 matérias. A primeira era a de fonética, que ensinava aos alunos a ouvir os diferentes sons de uma língua e colocá-los por escrito. Às vezes isso era difícil, porque algumas línguas tinham sons mais semelhantes a zumbidos, zunidos e cliques feitos com a língua que palavras, e não eram fáceis de transcrever usando o alfabeto latino. De modo independente disso, a fonética era uma habilidade importante que precisava ser dominada. A segunda matéria era a morfologia, que ensinava os alunos a descobrir quais palavras estavam relacionadas entre si em uma língua estrangeira. Enquanto o idioma inglês usava prefixos e sufixos para alterar levemente o significado de uma palavra, outras línguas não o faziam. Assim, era importante saber como descobrir as palavras que estavam ligadas a outras. A matéria final era a sintaxe, que ensinava os alunos a descobrir como uma sentença era elaborada em língua estrangeira. O aprendizado era desafiador, mas à medida que o curso progredia, Rachel se convencia de seguir em direção ao seu destino. Quando o curso do Instituto de Linguística de Verão terminou, ela sabia que o próximo passo era se tornar uma tradutora competente da Bíblia. Quando Rachel conseguisse completar essa façanha, seria hora de partir e encontrar as pessoas de pele morena de sua visão. Rachel tinha certeza de que elas estavam em algum lugar nas florestas da América do Sul, esperando por ela.